Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniele e sou professora do terceiro ano da Rede Futuro VIP. Hoje a nossa aula será de revisão. Estão preparados? Então vamos começar! Unidade 16. Pesquisa. Organização de dados em tabelas e gráficos. E congruência de figuras. A professora resolveu fazer uma pesquisa sobre as brincadeiras preferidas da turma. Observe os resultados a seguir. Ela perguntou a cada aluno da turma qual era a sua brincadeira preferida. E podemos ver, que ela notou no gráfico a quantidade de alunos que preferem pular corda, passar anel, brincar de pique-pega, boliche e batata quente. Vamos ver como é que ficou essa organização no gráfico. 3 alunos preferem pular corda. 2 alunos preferem a brincadeira de passa-anel. 4 alunos, a brincadeira de pique-pega. 5 alunos preferiram a brincadeira de boliche. E 3 alunos, a brincadeira de batata quente. Ela também montou uma tabela. Observe a tabela com os mesmos dados do gráfico e veja como ficou. Brincadeiras preferidas. De um lado da tabela, nós temos as brincadeiras: pular corda, passa-anel, pique-pega, boliche e batata quente. E do outro, o número de alunos, que gostou, que prefere cada brincadeira. Então, de pular corda, nós temos 3, passa-anel 2, pique-pega 4, boliche 5 e batata quente 3. Congruência de figuras. Para que 2 figuras geométricas sejam consideradas congruentes, é necessário que os lados correspondentes dessas figuras tenham medidas iguais e que o mesmo aconteça com seus ângulos correspondentes. Por esse motivo, é preciso medir todos os lados e todos os ângulos de ambas as figuras para compará-los e decidir se elas são congruentes. Dizer que 2 figuras são congruentes é algo parecido com dizer que elas são iguais. Só não se pode fazer essa afirmação por falarmos de 2 figuras diferentes que possuem as mesmas medidas. Observe a seguir algumas figuras que são consideradas congruentes. Vamos relembrar mais um pouquinho da nossa aula sobre frações. Frações. Na matemática, as frações correspondem a uma representação das partes de um todo. Ela determina a divisão de partes iguais, sendo que cada parte é uma fração da inteira. Veja a seguir. Aqui nós vemos um bolo. O bolo está dividido em 6 partes e uma dessas partes do bolo foi retirada. O denominador indica a quantidade de partes do inteiro que foi dividida e o numerador a parte que foi retirada. Escrevemos a fração da seguinte maneira: 1/6 e lemos assim: 1/6. Parte de uma quantidade. Vamos calcular a parte de uma quantidade. Do total de alunos que participaram lá daquela apresentação de fim de ano, 1/3 eram meninos. Quantos eram os meninos? Então, crianças,
Para calcular um terço, faremos o seguinte: se o total de alunos eram 35 e um terço eram meninos, vamos pegar 135 e dividir por 3. E dividimos 135 por 3. Vamos lá, iniciando pelo 13. 13 dividido por 3 é igual a 4, porque 4 vezes 3, 12. 13 menos 12 igual a 1. Abaixo 5, fica 15. 15 dividido por 3, 5, porque 5 vezes 3, 15. 15 menos 15, 0. Para saber agora quanto é um terço, né, da quantidade de alunos que são meninos, é só multiplicar 45 por 1. 45 vezes 1, 45. Então, podemos perceber que os meninos eram em 45. Veja agora alguns, outros exemplos de frações e a forma em que lemos essas frações. Além de serem interpretadas como parte das unidades, elas também podem ser entendidas como parte de uma totalidade, compostas por muitas unidades. De um modo geral, essa fração consiste em dividir essa quantidade pelo denominador e depois multiplicar pelo numerador. Vamos ao exemplo para aprender a calcular essa fração. Veja só, duas crianças juntaram dinheiro para comprar uma caixa com 12 unidades de bombons. Como cada uma colaborou com diferentes valores, então, cada criança terá direito a partes diferentes. Para a primeira criança, vamos calcular 2 terços dessa caixa de bombom. Já a segunda criança terá direito a 1 terço dessa caixa com 12 bombons. Vamos descobrir agora com quantos bombons cada criança terá direito? Então, vamos calcular primeiro a quantidade referente à primeira criança, que será 2 terços da caixa com 12 bombons. Então, fazemos o seguinte: pegamos as 12 unidades de bombons e iremos dividir pelo denominador, que nesse caso é o número 3. Então, dividimos essa caixa de bombons com 12 unidades, dividimos 12 unidades em 3 partes. Vamos fazer essa divisão. Então, crianças, armamos a nossa divisão. Pegamos a quantidade total de bombons, que é 12, e iremos dividir pelo denominador, que é 3. 12 dividido por 3 é igual a 4. Por quê? 4 vezes o número 3
é igual a 12. Fazemos a subtração. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0 também. Não tenho mais número para dividir, encerra a conta. Então, podemos verificar que 12 dividido por 3 é igual a 4. Após essa divisão, acharemos o quociente 4. Agora, vamos descobrir em quantas partes a primeira criança terá direito. Nós vimos que a fração correspondente é de 2/3. Então, fazemos o seguinte, pegamos o resultado dessa divisão, que foi o quociente 4, e iremos multiplicar pelo numerador, que aí é o 2. Então, faremos 4 vezes 2. Então, 4 vezes 2, crianças, é igual a 8. E isso significa que a primeira criança terá direito a 8 bombons dessa caixa. E aí, concluímos que 2/3 de 12 unidades é igual a 8. Agora, vamos calcular com quantos bombons a segunda criança terá direito, em ficar, Quantos bombons ela terá direito da caixa com 12 bombons. Vamos calcular. O denominador é o mesmo, A segunda criança tem direito a 1/3. Então, o denominador será o 3. Iremos pegar o 12, as 12 unidades de bombons, dividir por 3, acharemos o quociente 4, como já vimos. Agora, iremos multiplicar, esse resultado do quociente, que foi 4, pelo numerador. O numerador correspondente à fração da segunda criança é o número 1. Então, iremos fazer 4 vezes 1, que será igual a 4. E 4 será a quantidade que a segunda criança terá direito. Ou seja, 1/3 de 12 é igual a 4. E é isso aí, crianças. Hoje eu vou ficar por aqui. Até a próxima aula. Beijão para vocês. Um abraço bem apertado. Fiquem na paz. Tchau!